A FESMIL, Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, Casa Bárbara Eleodora, sente-se honrada por expressar, como o próprio nome identifica, a grandeza das femininas almas sul-mineiras. Nesse sentido, é tempo de trazer de volta à memória os feitos e as realizações, o legado dessas mulheres que nos precederam, desenharam caminhos, plantaram sementes e conquistaram espaços inéditos na história mineira e brasileira. Resolutas consciências pensantes e desafiadoras. São aquelas que não podem ser esquecidas por nenhuma de nós. Devem ser reverenciadas pela coragem e ousadia transformadora de realidades, até então intransponíveis e perenes. Espíritos trajados de sutilezas se opuseram à hegemônica suposta superioridade masculina e demonstraram efetivamente competência, dignidade e integridade nos propósitos empreendidos em um mundo tipicamente varonil. Avançaram fundadoras, precursoras, anunciadoras, inovadoras, literárias, poetas e vanguardistas, criadoras criativas inusitadas. Essas mecenas nos inspiram a perenizar o conquistado e a prosseguir, descortinar poeticamente outros cenários ainda intocados pela resiliência neste século XXI. Assim, celebramos nesta data de 8 de maio de 2026 as femininas patronas sul-mineiras do mês de abril, por meio da representação de suas respectivas confreiras, ocupantes das cadeiras desta academia, efetivas e correspondentes. As patronas nossas deste mês de abril. Maria Clara Machado, Maria Cecília de Jesus e Janete Cleo. As acadêmicas, correspondentes. Selma Bagelman, Claudineia Moreira e Conceição. Sejam todas muito bem-vindas. Agradecemos a todas e a todos que possibilitam este encontro. A presidente da FESMIL, senhora Beth Brokelman, a vice-presidente, senhora Dalila Lasmar, aos apoiadores, Claudineia Moreira e Lourdes Vaz, e agradecemos ainda a todas e a todos os presentes virtualmente. Eu sou a Maria Helena Zeotti, também sou escritora, associada correspondente da cadeira número 18, cuja patrona é Mieta Santiago. Boa noite a todos e a todas. Iniciamos as homenagens e passo a palavra à associada Selma Bagelman, para que se apresente e preste a sua homenagem à sua patrona. Seja bem-vinda. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Selma Baigelman, eu sou uma mulher branca de 65 anos, tenho cabelos grisalhos, olhos azuis, estou vestindo uma camisa azul e estou, no momento, no meu ateliê, onde eu ilustro, escrevo as histórias. Eu sou contadora de histórias, escritora e ilustradora, especialmente para as infâncias. Sou membro da FESMIL e do grupo literário Fonte das Letras. Eu nasci no Rio de Janeiro e vivo há mais de 40 anos em São Lourenço, sul de Minas. Aí eu vou falar da Maria Clara Machado, mas depois das apresentações, certo? Boa noite, eu sou Claudineia Moreira, sou
efetiva na AFES-1000, cadeira 14, Maria Cecília de Jesus. Sou professora de História, ativista do movimento do hip hop. Sou escritora do livro Cabeluda, que lancei há poucos dias. Sou articuladora do Islã, um estilo poético. E hoje estou aqui para homenagear minha patrona, Maria Cecília de Jesus. Boa noite a todas e todos. Boa noite, pessoal. Sou Conceição Lima, também associada tanto da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, quanto da Academia Ribeirão Pretana de Letras. Interessante, nessas duas academias, eu tenho a mesma cadeira, número 32, e duas patronas, duas musas femininas, né, na academia, na AFES-1000, evidentemente, só poderia ser, né, uma mulher, Janete Claire, mas em Ribeirão Preto, em que predominam os patronos, a minha musa é Cecília Meirelles. Isso aí foi muito interessante, uma coincidência muito interessante, né? Duas mulheres notáveis. Eu, atualmente, sou aposentada, né? Trabalhei a vida inteira praticamente na educação, do ensino básico, do beabá até o ensino superior. Também trabalhei em Furnas, né? Centrais elétricas ali, saindo dessa área docente, fui para Furnas, mas acabei em Furnas também voltando para o treinamento. E tenho escrito bastante, já tenho cerca de 20 livros publicados, né, além de inúmeras antologias. Gosto de escrever de tudo, né? Então, escrevo poemas, escrevo contos, escrevo crônicas, tenho uma peça teatral, Trovas, né? Eu sou trovadora veterana da UBT, né? Da União Brasileira de Trovadores. E, como já disse a vocês, é uma honra muito grande eu ter logo duas mulheres, duas patronas, uma das quais vamos tratar um aspecto aqui bastante interessante, que é exatamente o que essa mulher tem hoje a ensinar para a gente, para os modernos teledramaturgos, o que Janete Claire tem a ensinar para eles no mundo atual. É isso aí, Cláudia. Eu peço a Claudineia agora, passo novamente a palavra para a Selma, e com assistência da Claudineia, né, com assistência, hoje a Claudineia tem dupla função, duplo papel aqui conosco, e assessore a Selma na sua fala, tá, Selma? A palavra volta a você agora. Sim, obrigada. Vou pedir para a Claudineia compartilhar a tela do começo, por favor. Obrigada, Claudineia. Então, eu no final do ano passado fiz uma solicitação para a nossa vice-presidente, para a Dalila, dizendo a ela que eu gostaria de ocupar, ao lado da Zinete, a cadeira 29 de Maria Clara Machado. Por dois motivos. Um motivo é porque me identifico muito com a produção da Maria Clara Machado, que se dedicou às infâncias, e, no meu caso, a maioria da minha publicação, da minha produção, também é dedicada às infâncias. E o outro motivo, talvez mais potente, é o fato de eu ter conhecido a Maria Clara pessoalmente. Eu a ela, não ela a mim, porque eu tive a oportunidade, a felicidade de frequentar muito o tablado. Então, me comoveu ver Maria Clara Machado na AFES-1000, e, felizmente, foi possível ocupar, ao lado da Zinete, a cadeira que representa ela. A Maria Clara Machado nasceu no dia 3 de abril
de 1921 e faleceu em 2001, no dia 30 de abril. Então, ela deu início à sua jornada no nosso planeta no dia 3, e no mesmo mês, no dia 30, ela encerrou a sua jornada. Me pareceu ótima a escolha do mês, um mês lindo, um mês inspirador, um mês do céu mais azul, e foi o mês que abriu e fechou a jornada de Maria Clara aqui no nosso planeta. Ela viveu exatos 80 anos. Ela nasceu em Belo Horizonte e, aos 4 anos, foi com a família para o Rio de Janeiro. O pai dela, que era o Aníbal Machado, era um intelectual, um escritor, e a casa deles, no bairro de Ipanema, que, para quem não conhece, é um bairro muito charmoso na zona sul do Rio, a casa deles era uma casa assim, de encontro de intelectuais. Lá estavam o Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, dentre outros. Então, ela já absorvia todo aquele ambiente intelectual, cultural e artístico. Em 1951, a Maria Clara Machado fundou o Tablado. Vou pedir para você passar para o primeiro, Claudiné, por favor. O Tablado, assim, eu escolhi essa foto porque o Tablado, porque me interessa pensar, assim, que eu nasci no Rio e escolhi Minas para viver. A Maria Clara Machado nasceu em Minas e escolheu o Rio para viver. E me encanta a forma como a Maria Clara Machado, mesmo tendo vivido tão pouco tempo em Minas Gerais, levou para o Rio muita mineridade. Então, um exemplo muito forte é o Espaço Tablado. Para quem não conhece, o Tablado é um teatro com uma cara de casa. Essa foto ela está na porta que dá acesso ao Tablado. É uma espécie de casa que fica entre o Jardim Botânico e a Lagoa Rodrigues de Freitas, quer dizer, bem no coração da Zona Sul carioca, um lugar muito movimentado, onde ela criou, em frente a uma praça, uma casa que, ao entrar, parece que a gente está entrando numa casa qualquer. A gente entra até hoje como se fosse num pequeno quintal, num espaço bem aconchegante, bem acolhedor, e lá dentro tem um espaço teatral todo montado com tudo que um bom teatro necessita, e lá dentro acontecem até hoje espetáculos com todo o rigor estético que a gente pode ver nas artes cênicas brasileiras atualmente, e desde sempre. Eu tive a oportunidade de frequentar o Tablado muitas vezes, em pequenos cursos, mas principalmente na plateia, assistindo os espetáculos, e nunca um espetáculo teatral foi assim uma coisa qualquer. Sempre foi um espetáculo que acrescentava muito e que até hoje traz muita contribuição para a vida teatral do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente sabe, né, que muitos atores fizeram tablado, se formaram no Tablado. O Tablado, por várias décadas, o Tablado vai completar 75 anos. Por várias décadas, foi o principal centro de formação para atores de teatro, de cinema, de televisão, da Rede Globo mesmo. Muitos atores, a gente ouve deles a formação no Tablado. A Maria Clara Machado era uma mulher de vanguarda e se incomodava com o espírito moralista e pedagógico do teatro naqueles tempos. A gente sabe que sempre que a arte se reduz a ensinar algo, ela está, muitas vezes, esvaziando o seu poder e o seu potencial.
E a Maria Clara Machado, preocupada com isso, incomodada com esse espírito didatizante do teatro da época e excessivamente moralista, quis criar uma nova forma de fazer teatro. Quis criar e efetivamente criou. Vou pedir para você passar, por favor, Claudineia. Vou pegar como referência a peça que todo mundo conhece, que é Pluft, o Fantasminha. Aí, no caso, foi uma montagem da década de 70. A peça Pluft foi encenada pela primeira vez em 1955. Vamos pensar como ela era realmente uma mulher de vanguarda, porque ela criou um fantasma que tinha medo de gente e fez uma peça, uma estrutura extremamente poética. Ele se encanta por uma menina que é gente, ele diz coisas lindas, como na hora que a Maribel é uma menina que é sequestrada por um pirata muito cruel, muito poderoso e cruel, e ele vai tentar ajudá-la, e a hora que ela chora, ele diz: mamãe, mamãe, a menina está colocando o mar pelos olhos. Então, uma peça que já trazia essa poesia, e em muitos momentos, já ele, fantasma, não podia chorar sob o risco de derreter. E na peça, em todas as peças, mas na peça do Pluft também tem muita mineiridade. A hora que a mamãe conversa com a tia Bolha e combina e troca pequenas fofocas familiares pelo telefone, e combina de se encontrar para comer pastéis de vento. Então, assim, a gente encontra Minas na obra de Maria Clara a todo momento. E aí, assim, quando eu tive a oportunidade de montar uma peça na escola, que chama Maria Minhoca, eu era Maria Minhoca, e foi uma peça também, uma dramaturgia dela. E, num segundo momento, a Luísa Cardoso foi minha professora de teatro no colégio, na época no Rio, e ela indicou um outro diretor e ator muito conhecido, que é o José Lavigne, que nos dirigiu numa outra peça, se você puder passar, por favor, Claudineia, que é esse seguinte, A Volta do Camaleão Alface. A Volta do Camaleão Alface é uma história que vem a seguir do Rapto das Cebolinhas, que também é uma peça muito conhecida dela, que ela conta de cebolinhas mágicas vindas da Índia, que eram capazes de trazer um bem-estar profundo. Essas cebolinhas mágicas que nós estamos procurando até hoje. E vir da Índia também é uma coisa que, até hoje, a gente tem essa ideia de que as especiarias, que as coisas que vêm de lá, têm esse poder. Então, acontece que tem sempre um vilão, e o vilão é sempre um homem poderoso, que às vezes parece ser uma coisa e é outra, o que é também uma crítica que a Maria Clara sempre faz nos seus textos, e ele, então, tenta se apossar dessas cebolinhas mágicas que estão em posse de uma família que também é uma família muito rural, que tem a vovó, que tem os netos e que tem os animais, que são todos animais bem humanizados. Tem o jumento, tem o cachorro, tem o gato. Eu, no caso, sou aqui essa gatinha de preto. Isso já tem, gente, quase 50 anos, essa encenação. Em seguida, tem outras imagens dessa mesma apresentação. Essa peça a gente teve a oportunidade de apresentar como teatro amador. Então, nós apresentamos num clube grande do Rio, e depois, nessa apresentação, a gente levou na extinta Funabem, na periferia do Rio. Então, aqui a gente pode ver também que no elenco e na dramaturgia,
existia também a figura de um padre e 2 indígenas, que também a Maria Clara Machado tinha essa capacidade de trazer diferentes elementos, muitos elementos que vêm do interior do Brasil e de um Brasil rural, mas sempre colocando esse olhar crítico e esse potencial poético que existe no texto dela. Não é à toa que ela é tão reconhecida até hoje, que o tablado existe com muita potência até hoje, completando 75 anos, ela estaria completando 105 anos, e agora, já finalizando minha fala, espero estar homenageando a Maria Clara Machado à altura. O tablado hoje é conduzido pela sobrinha dela, que é a Cacá Motê, e por um grupo de pessoas que acompanharam ela a vida inteira. Então, se vocês tiverem oportunidade de ir ao Rio, se informar da programação no tablado, ir lá assistir, respirar essa atmosfera desse lugar que parece casa, mas que lá dentro guarda. Eu acho que ela tinha uma modéstia mineira que na forma de apresentar, mas a hora que você entra e vivencia o que o tablado oferece, você vê o rigor, a qualidade do que ela conseguiu realizar, e é realizado até hoje pelo grupo que acompanhou ela a vida inteira e pela sobrinha dela. Então, hoje pode passar, por favor, o último. O Edgar do Vivier está propondo uma estátua de bronze da Maria Clara Machado, que vai ser colocada, porque, gente, ela era uma mulher famosa, reconhecida, e que ficava na porta do tablado esperando as pessoas entrarem. Ela se colocava na porta do espaço dela, como quem te recebe em casa. Só faltava oferecer um cafezinho, um pão de queijo. Ela era uma mulher acolhedora, apesar de todo esse reconhecimento. Então, o Edgar do Vivier, que é um artista plástico, escultor, está propondo fazer uma estátua de bronze dela para ser colocada exatamente no lugar onde ela sempre ficava, na portaria do tablado, na porta que dá acesso à rua, para homenagear, para imortalizar a presença da Maria Clara Machado através dessa escultura. Um detalhe importante é que dos 1.350 monumentos ao ar livre na cidade do Rio de Janeiro, só existem 15 que são de mulheres. Só existem 15 de 1.350. A Maria Clara Machado vai ser o 16º monumento feminino ao ar livre na cidade do Rio de Janeiro. Para levar adiante esse projeto, o Edgar do Vivier, está oferecendo estatuetas de bronze exatamente iguais, pequenas, a R$ 5.000, para que as pessoas ajudem a custear a estátua de tamanho normal. Então, isso, sim, é desse ano, então, atualizando os últimos acontecimentos sobre a nossa querida, divina Maria Clara Machado. Espero ter representado a nossa cadeira à altura. É isso, gente. Obrigada. Muito grata, Selma. E a Maria Clara era tipicamente mineira, né? Em todas as situações, em todos os momentos, ela deixava bem característico o perfil mineiro. Muito grata, tá? E agora eu passo a palavra para a nossa querida Claudineia, para que ela fale sobre a sua patrona. Boa noite. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Instante, por favor.
Estou visível para vocês? Ok. Bom, essa noite eu vou falar um pouquinho sobre Maria Cecília de Jesus, minha patrona, cujo aniversário é dia 15 de abril de nascimento, né? E eu quero começar essa homenagem fazendo essa poesia, lendo para vocês essa pequena poesia que eu fiz para ela. É uma imagem que está no Instagram, por isso ela aparece dessa forma aqui. Chama Teus Contos, Claudineia Moreira. De onde vêm teus contos, Cecília? De tua infância, nos quartos das casas grandes? Do teu cansaço enquanto lavava infinitas trouxas de roupas sujas? De tua vida simples e dura, que suportava calada entre o riso e as lágrimas? Das histórias contadas pelas as filhas, filhas, da cultura negra apagada pelo colonizador? Então, é através dessa pequena poesia que eu comecei a falar, quero começar a falar um pouquinho da Cecília. Quando eu recebi Maria Cecília como patrona, foi muito interessante para mim, porque é uma mulher que fez toda a sua história na oratura, na fala, nos contos, né? E Maria Cecília tem sua história contada por José Murilo de Carvalho e sua irmã. E eles relatam conhecer a Cecília pelos contos que ela fazia na sua casa, na sua infância. E só um instante, gente, por favor. Aqui, agora sim. E quando eu recebi ela como patrona, eu fui fazer o estudo sobre ela e conhecer um pouco dela, e ela traz a história ou os contos, que em muitos tinham características europeias, mas ela fala desses contos com a sua própria linguagem e, por vezes, transformado pela sua realidade. E essas histórias que ela contava nas infâncias, da Selma e também do José Murilo de Carvalho, é que vai parar no livro Histórias que Cecília Contava. E essas histórias ela vai trazer tanto a realidade do seu dia a dia, como ela vai trazer também essa mistura desses contos. E a Selma conta, nesse livro, que quando ela começou a redigir os textos sobre Maria Cecília, os textos das histórias que ela contava, por vezes a máquina travava. Ela tentava uma vez, tentou outra, e ela não conseguia redigir os textos. Então ela sentiu a necessidade de ter uma conversa com a Maria Cecília, pedindo permissão para poder fazer essas descrições, para poder trazer esses contos para esse livro. E aí ela conta, né, que foi a uma missa e pediu permissão, porque queria repassar essas histórias que ela havia ouvido lá na sua infância. No livro, o José Murilo de Carvalho, ele apresenta a Maria Cecília de uma forma bem interessante, que eu gostaria de ler um pequeno pedacinho para vocês. Parecia uma sombra, muito preta, roupa também preta, quase sempre descalça, silenciosa, fala mansa, voz fina e aveludada. Maria Cecília de Jesus só se fazia perceber porque lavava roupa no quintal da fazenda de Santa Cruz, onde passou a morar depois da morte do marido. Nas folgas, sentava-se a um canto e pitava cachimbo de pedra-sabão, ou de sabugo de milho. Casada com Martinho Dias de Oliveira, não tinha filhos. A única companhia
de que nunca se apartava e que cuidava com zelo quase maternal, era um cachorro de estimação, de nome Campeão. Lavadeira, pobre, descendente de escravos, não parecia infeliz. Dava a impressão de suportar com bom humor o trabalho e a importunação das crianças. Um trecho interessante onde ele descreve a Maria Cecília. Há uns anos atrás, nós nos reunimos, eu, Beth, a Lúcia, Elisete, são também mulheres da FESMIL, para conversar um pouco sobre Maria Cecília de Jesus. E eu coloquei para a Beth como eu senti essa fala do José Murilo, ao dizer que ela parecia feliz na sua condição, mas que tinha um riso malicioso, porém sempre os olhos com lágrimas. Então, eu questionei, será que ela realmente não parecia infeliz na sua realidade? Será que ela suportava com esse até bom humor, dito por ele, essa situação que vivia? Mas eu acredito que seja muito mais a realidade em que ela se encontrava e que ela ia levando essa realidade porque era tudo que ela tinha. Descendente de escravizados, ela cresceu e passou boa parte da sua vida, né, nas fazendas. E nos momentos que ela tinha de folga, que não estava lavando roupa, ela via, as crianças a rodeavam pedindo que ela fizesse alguns dos seus contos, que ela expressasse a sua fala. Eu gosto muito, vou falar aqui um pouquinho da Conceição, porque a Conceição Evaristo, ela traz a ideia da escrevivência, e quando a gente fala de Maria Cecília, ela reporta essa escrevivência. As palavras erradas, escritas como ela, faladas como ela entendia. Então, em um dos contos que ela tem, que ela chama o Prinço Sapo. Ela não usava a expressão príncipe, mas ela fala o Prinço Sapo. E nesse livro tem as duas escritas, né? Tanto a escrita informal, conforme ela fazia esses contos que foram gravados e depois foram transmitidos para o livro, como também tem alguns que tem a escrita na íntegra, né? Na forma, na sua escrita formal, e não coloquial, como ela era a fala dela. E eu gosto muito da oralidade, principalmente por eu gostar do slam, das batalhas de rima, do movimento do hip hop, e aí perceber na Maria Cecília essa força dos griots, que são de tradições africanas, e que usam a sua fala para expressar suas realidades e também para passar costumes, tradições, ideias, né? Então, no texto do Prinço Sapo, ela conta a história de duas irmãs, de algumas irmãs, e que essas irmãs precisam de uma ajuda e aparece na casa um sapo. E uma das irmãs, o sapo pretende casar com elas, né? A famosa história do sapo e a princesa, pretende casar com elas e uma delas decide, não, imagina, um sapo, jamais, né? Enquanto a outra parecia mais humilde, mais tranquila, e ela aceita casar com o sapo. Mas havia uma condição, que elas deveriam ir para a casa do sapo, não poderia permanecer no espaço que elas habitavam. E ela traz no texto, ela diz que o pai João dá para ela uma orientação de que ela acompanhe, já que ela casou com o sapo, que ela acompanhe o marido. E nas nossas discussões que nós fizemos, né, a Beth trouxe uma fala muito interessante, que ela disse que essa questão da presença do pai, do mais velho, daquele homem das antigas senzalas, aquele que era a tradição, aqui ela chama de pai João, que é o orientador, que é o griot, aquele que vai ensinar. E aí elas vão, né, seguida por esse pai, ela vai até a casa do sapo, e sapo, é claro, se transforma num príncipe. E aí ela tem o seu momento de glória, voltando mais tarde com a família. Então, vocês me ouvem?
Acho que travei. Olá, vocês me ouvem? Positivo. Nós estamos te ouvindo bem. Desculpa, teve uma Pode queda na minha continuar, rede aqui, Claudineia, está fiquei com a tela. perfeito. Ok. E aí a gente tem essa história, né, da Maria Cecília, e essa contação, e essa apresentação que ela faz, né, enquanto, e que o José Murilo de Carvalho, sua irmã, faz, da Maria Cecília, e desses contos que ela fazia. Então, sua oralidade é essa mistura das histórias do dia a dia, das histórias que ela provavelmente ouviu de outras pessoas e que ela mistura com suas realidades. Algumas de suas histórias, dos seus contos, também são marcados muito por tragédias, por momentos de morte. E na minha percepção, né, na minha leitura, na minha interpretação daquilo que ela escreve, também tem a ver com as durezas da vida cativa que provavelmente ela trazia ali como representação de sua história. Além dela, ela tinha uma sobrinha, como ela não teve filhos, ela tinha uma sobrinha, Maria das Dores, e a das Dor também era uma contadora de histórias, assim como a tia. O José Murilo fala no livro, inclusive, que ela não era tão encantadora quanto a fala da Maria Cecília, quando ela fazia as suas contações, mas que ela também trazia os seus contos, e nesses contos, essa mistura desses contos europeus com os contos do dia a dia e misturado também com as tradições africanas. Eu gostaria de comentar também mais um trechinho sobre ela aqui. Um instante só. A memória do cativeiro mantém-se viva para Maria das Dores, Doia, filha da irmã de Cecília, Sebastiana, e também contadora de histórias. Doia nasceu em 1931 e lembra-se do antigo prédio da Fazenda Bucaina, com senzala no porão. Ouviu contar de seu bisavô materno, avô materno de Cecília, Gabriel, que era muito brabo, característica que lhe custou muitas surras constantes de bacalhau, um bambu rachado ao meio. Gabriel levou sua brabeza ao ponto de morder a própria sinhá por conta de uma acusação falsa que ela lhe fizera. Fugiu, mas foi preso e levado para a cadeia, onde aprendeu a ler e a escrever. Então, essa relação dela com a Doia era muito próxima, né? E, mais uma vez, aqui, a gente reafirma essa ideia das contações vindo passada de geração para geração e chegando, a partir da Maria Cecília, inclusive a das Dores. Mas eu procurei a cidade, né, da Piedade, de onde ela viveu, mas não consegui muitas informações sobre ela. Procurei jornais, revistas, querendo saber um pouco mais sobre a história dela. Mas é uma contadora de quem eu gosto, gostei muito do texto, da proposta, da leitura, e que eu gosto muito de acompanhar. Para reafirmar um pouquinho mais a minha fala, gostaria de passar um pequeno videozinho para vocês. Eu consigo compartilhar aqui com tranquilidade. Inclusive, esse vídeo também está disponível no meu Instagram, que foi uma homenagem que eu também fiz para Maria Cecília, então depois, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais, vai ser uma ótima oportunidade.
Vou voltar ao meu compartilhamento aqui, um instante só, por favor. Tudo bem aí, Claudineia? Vocês não estão conseguindo ouvir o meu áudio? Não, ele está Ah, congelado e sem som. que pena. Para mim estava aparecendo como visualizando. Eu fiquei quieta porque imaginei que vocês estavam ouvindo. Não, está congelado. Eu Então acredito eu que vou dar uma seja, paradinha aqui. Só um instante, seja a por favor. página inicial, a imagem inicial, e está sem som. Mas que pena. Então vou ver. Bom, é um áudio incrível. Então eu, infelizmente, acredito que não vou conseguir compartilhar. Vou parar o compartilhamento aqui. Me perdoe, eu achei que vocês estavam me ouvindo, então me mantive em silêncio, imaginando que vocês estavam ouvindo o meu áudio. Sugiro que você disponibilize lá no grupo e a gente Sim, tenta acessar, pode ser. né, posteriormente. E como eu estou na apresentação, não estava conseguindo visualizar. Mas essa é a história de Cecília. Deixa eu só concluir aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo passar o áudio para vocês aqui. Maria Cecília de Jesus. Conseguem ouvir? Patrona da cadeira 14. Então, eu vou colocar, é bem rapidinho, são 2 minutinhos, e logo após o áudio eu já encerro a minha fala. Positivo, estamos ouvindo. Menina sul-mineira de letras, a FES-1000. Lavadeira e contadora de histórias. Maria Cecília de Jesus nasceu em Minas Gerais a 15 de abril de 1905 e faleceu em Barbacena, Minas Gerais, em 10 de agosto de 1984.
Cecília, como era conhecida, era a quarta filha de uma família de 9 irmãos. Era lavadeira nas fazendas de Santa Cruz, Ribeirão e Patrimônio, na região da Piedade do Rio Grande, em Minas Gerais. Posto que assumiu no lugar de sua mãe desde que a mesma adoeceu. Casada com Martim, não teve filhos. Descendente de escravos e assim como os velhos griots africanos, tinha a habilidade dos contos orais, que costumeiramente contava às crianças da fazenda ao final de um dia de trabalho. A história de Cecília, assim como seus contos, tornaram-se públicos após o intenso trabalho dos organizadores do livro Histórias que a Cecília contava. Maria Selma de Carvalho, José Murilo de Carvalho e Ana Emília de Carvalho, os quais na infância conviveram com Cecília. Já adulta, Selma de Carvalho gravou os contos e anos depois, com a ajuda dos irmãos e de uma grande pesquisa, lançaram um livro. É importante ressaltar que os organizadores do livro destacam as habilidades de Cecília para o conto, bem como o fato de que a maioria destes se assemelham aos contos europeus. No entanto, o historiador José Murilo de Carvalho aponta que de europeu só havia a origem dos contos e a língua portuguesa, porque Cecília vestia suas histórias de linguagem popular puramente brasileira. Com a linguagem coloquial, podemos destacar entre os seus contos Seu Onço, O Prinço Sapo e Maria Borralheira. Fonte. Agora acho que vocês conseguiram me ouvir, né? Então, Perfeito. muito obrigada. Então, minha homenagem para Maria Cecília, de quem eu gosto, e principalmente nessa oportunidade de pensar que toda forma de escrita correta, ou às vezes incorreta, depende muito do olhar, mas está sempre marcada de escrevivência. E só quem vive é que pode falar sobre elas. Muito obrigada pela atenção. Peço desculpa pelos problemas na hora da apresentação. Obrigada a todos. O vídeo, que eu acredito que seja muito interessante também. E agora eu passo a palavra para Conceição. Conceição, a palavra é toda sua agora. Ok, obrigada, Marilena. Pois é. Nas suas crônicas costumeiras, Drummond de Andrade costumava se referir a Jeanette Claire como Nossa Senhora das Oito, como a Maga das Oito, usineira de sonhos. Exagero? Nem um pouquinho de exagero. Nos seus parcos 58 anos de vida, Jeanette viveu tão pouco, não é? Essa mulher produziu tanta coisa, tanta qualidade, uma coisa realmente incrível. Antes das telenovelas, ela produziu nada menos do que 31 radionovelas. Ela começou no rádio, só depois é que foi para a TV. Eu vou pedir a Clau que tente jogar o meu material aí, que a gente já vai falando sobre ele. Na verdade, Jeanette, né, que nasceu ali na Conquista, cidadezinha do Triângulo, passou por Franca, por São Paulo, onde conheceu o marido, acabou, né, nos braços lá no Império Global, na Globo. E, para se estar na Globo, não se pode ser pouca coisa. Então, Jeanette era detentora da maior audiência da Globo, aliás. Na primeira grande novela de Jeanette, que foi Irmãos Coragem, exatamente no dia da final da Copa do Mundo de 70, 21 de junho de 70, Jeanette teve maior audiência na novela do que teve a partida final entre Brasil e Itália na Copa de 70. Ela é detentora do recorde nacional de TV
dessa vez na Selva de Pedra. Ela conseguiu quase, basicamente, 100% de audiência no Ibope. Tá? Bom, e o que é que torna essa mulher tão especial? Porque Janete, até hoje, ela é simplesmente venerada pelos autores. Muita gente boa existiu na época, né? Na época dela, após Janete, conhecemos muitos nomes famosos, né? O próprio marido, Dias Gomes, fez grandes sucessos aí, né? Com o Rock Santeiro, né? O Bem Amado, e temos Braulio Pedroso, que inovou o Beto Rockefeller, posteriormente tivemos Glória Pérez, Agnaldo Silva, Benedito Barbosa e tantos, mas ninguém superou Janete, né? Em qualidade, quantidade e, principalmente, índices de audiência. Então, se levarmos em conta, né, todo esse trabalho de Janete, podemos dizer que os autores de novelas atualmente têm muito a aprender com ela. Cláudio, dá para jogar o material aí? Enquanto a Cláudia vai jogando o material, nós vamos Vocês são conversar. um pouquinho de inconsistência, mas logo eu vou tentar, eu creio que vai conseguir abrir. Se você puder ir apresentando, logo liberarei. Certo, ok. Enquanto isso, vamos conversando sobre Janete, não é? Enquanto o vídeo não vem, porque faço questão de apresentar as imagens, a gente pode dizer, por exemplo, que Janete foi autora de novelas assim maravilhosas, né? A partir de Irmãos Coragens, que foi... A primeiríssima foi Véu de Noiva, em que a Regina Duarte estreou e ficou sendo a eterna namoradinha do Brasil. Depois, Irmãos Coragem, Selva de Pedra, né? Aí, a obra-prima de Janete, Pecado Capital, né? O Astro, todo mundo perguntando quem matou Salomão Ayala, né? E a novela, vamos dizer assim, a última novela completa de Janete, que foi Pai Herói. Então, esses foram os grandes, né? Os grandes must de Janete. E naquilo em que Janete não fez sucesso, foi exatamente porque ela foi altamente podada pela censura do regime militar, então ela tinha que refazer novelas às pressas, né? Aquilo era podada, ela tinha que reescrever capítulos e capítulos. As imagens estão disponíveis, viu? Então, minha querida, não temos um iconinho da música, não, né? Não apareceu? Tá. O nosso canal, ele nos poda em algumas coisas, né? A própria experiência da Cláudia deu para perceber. E eu tinha trazido um fundo musical. Que fundo era esse? Exatamente aquele que Janete escolheu para seu nome artístico, Clair de Lune, uma obra maravilhosa que ela adorava, do Debussy, e que foi sugerida a ela na TV Tupi, logo que ela entrou aos 18 anos, pelo Otávio Gabos Mendes, se não me engano, o pai dos Gabos Mendes, né, dos atores lá, sugeriu. Então, ela deixou de ser Janete, né, porque o pai a revezou o nome na hora de registrar, e ela foi registrada como Janete. Estocco, a mãe era de descendência italiana, e o pai era libanês. Emer passou a ser a nossa querida Janete Claire. Bom, acho que o mais importante, o que é que as telenovelas de hoje podem aprender com a Janete? Vamos ao seguinte, Cláudia. Mudou? Mudou. Por favor. Temos aí, olha, o Villari. O Villari, um autor bem jovem atualmente, perguntado a ele
o que é que ele mais aprecia aí no trabalho de Janete. Ele cita uns 2 ou 3 detalhes muito interessantes. Ele acha que Janete é uma grande autora humanista. Ela é muito compassiva. Então, se vocês forem observando os personagens de Janete, nenhum é, 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 nenhum vilão é horrível demais e nenhum mocinho é ótimo demais, é espleonasmo, né? É tudo muito ligado a uma realidade. Mesmo porque, quando Janete entrou e criou a novela brasileira, Janete foi a grande responsável pela criação da novela brasileira, essa que está aí até hoje e que fez um sucesso enorme no país nas décadas de 70 e 80 com Janete, e sucesso no mundo todo. Nós tínhamos o que antes de Janete? Nós tínhamos livros adaptados, adaptava-se livros, histórias que se passavam no mundo inteiro, menos no Brasil, e que nunca, apesar, né, de toda a censura da época do regime militar, Janete procurou retratar a realidade brasileira. E, claro, os personagens tinham que ser assim, tinham que ser reais. Então, todos os personagens de Janete têm luzes e sombras, e todos eles respondem ao contexto social. É incrível isso, né? Bom, Janete, no começo, Janete não era muito ligada à crítica social. Ela começou assim, naquele ar muito romântico, né? O pessoal até contrapunha o seu trabalho com o do marido, Dias Gomes, extremamente crítico, como já é sabido. E Janete era criticada por isso, mas depois, no seu período mais maduro, Janete realmente começou a trabalhar crítica social. Exatamente, pecado capital, né? O Carlão, o taxista lá que encontrou aquele grande valor em dinheiro, não sabia se devolvia, se não devolvia, né? E a trilha musical, vem cá, dinheiro na mão é vendaval, etc, etc, etc. Então, para o Villari, né, Janete, ela tinha, assim, uma maneira de enfocar, de abordar os seus personagens extremamente realista, humanista. Nos finais da novela, nunca era um final super feliz, eternamente feliz, mas os vilões também não eram assim. Então, aliás, eles Eu eram... não vou falar, só elas estão falando, viu? Está tudo fechado. Ok? Ok? Estão me ouvindo? Tá aí? Posso seguir? Certo. Bom, Villari faz uma observação interessante, antes da gente passar para a Thelma e a Rachídia e a Duca. Villari faz uma observação interessante, que se você quiser fazer um resumo da obra de Janete, busca a novela Coração Alado, uma das últimas, já dos anos 80 e qualquer coisa, 86, por aí. Né? Nessa novela, você pode resumir toda a configuração da montagem dos personagens de Janete. Né? Não são nem totalmente bons, nem totalmente maus, são definidos pelas circunstâncias, vão dançam como a música toca, né? Como toca a música, né? Marcados pela ambição, pela fragilidade, e o final nunca é aquele final tão feliz, mas nem tão infeliz, né? É uma média aí. E Janete agradava demais, né? Então, agora vamos aí a tela seguinte, a Thelma Guedes e a Duca Rachid, aí, que são as coautoras desse material aí. Essas mulheres, sempre parceiras, trabalham sempre em parceria.
o que elas mais admiram em Janete, e que remete a gente para a novela anterior, que é O Coração Alado, é a ousadia. Tanto que, apesar de tudo, né, de ser assim, de ser uma dona de casa, uma mulher simples, né? Quem conhece Janete, quem vê as fotos, Janete é uma dona de casa, é uma senhorinha, né? Mas Janete era extremamente ousada, tanto é que ela foi tremendamente cortada, podada pela censura, pela sua ousadia. Nessa novela Coração Alado, que eu mencionei para vocês aí anteriormente, Janete teve a ousadia de apresentar numa TV, nos anos 80, né, cenas de estupro e masturbação feminina. Débora Duarte, lá nessa novela, né? Claro, não foi filmado ao vivo, não é filme pornô, não é ao vivo, é as cores, mas a solução de cena disso aí foi magnífica. Mas, olha, essa novela foi malhada, malhada, malhada. E Janete, então, ficou conhecida pela sua ousadia. E outra ousadia, que foi de enfrentar os censores. Ela não se calou, ela foi a única artista da época que não se calou e contestou, não podia contestar publicamente, escrevia cartas e mais cartas para a censura. A censura não via nem ouvia ninguém, né? Mas Janete tentou. E é claro que Janete mudou muita coisa no conceito, né, da TV brasileira, né? Mudou muita coisa na essência da teledramaturgia. E a Thelma e a Duca Rachid concordam também com Villari de que os personagens, esse é um consenso geral, os personagens de Janete são todos dotados de luz e sombra, nem totalmente bons e nem totalmente maus. E mesmo assim, nessa ambiguidade, o público adorava os personagens de Janete. Né? Até os vilões de Janete eram interessantes. Na primeira novela, lá nos Irmãos Coragem, tem o Juca Cipó, que era o Emiliano, que era, acho que caiu nas graças do povo. O Emiliano era realmente interessante, né? Era meio assim, né? Meio jocoso, sei lá. E depois, em Pai Herói, aí era o famosíssimo, né? O Paulo Otran. Paulo Otran, que fez lá o Bruno Baldaracci. O Bruno Baldaracci era a figura principal da novela. Até os vilões de Janete eram adorados pelo público. Um outro autor aí é o nosso Alessandro Marçom, autor dessa novela aí. O Alessandro comenta que Janete também teve, vamos dizer assim, o senso, a ousadia de abordar grandes temas. Ela não ficava no romancinho de qualquer coisa, do todo dia. Por exemplo, teve uma novela de Janete, que foi Fogo sobre Terra, que Janete ousou abordar a temática das pequenas cidades no interior do Brasil que desapareciam para dar lugar a grandes barragens. Eu vi isso acontecer lá, do meu lado, lá na Nova Barra, né? Aconteceu isso, a cidade foi engolida. Aí era a cidade fictícia de Divinéia, no Mato Grosso do Sul, né? E Janete teve essa ousadia. Ou seja, ela não ficava só nos temas urbanos do Rio de Janeiro, ou nem só nas mineridades. Janete, pode-se dizer, é uma autora do Brasil inteira, é uma autora do mundo inteiro, como deve ser realmente a verdadeira obra. A verdadeira obra não tem nação, ela toca o coração de qualquer pessoa. Então, o Marçom faz referência de que Janete tinha coragem de abordar
grandes temas, né? Já o seguinte, Cláudio, o Daniel Ortiz, pedi a Cláudia para dar um up aí no nosso programa. O Daniel Ortiz também foca a capacidade, o jeitinho que Janete tinha de criar personagens marcantes. Todos eles, até os de segunda linha. Então, os atores, os grandes atores, gostavam de fazer Janete, de trabalhar com a Janete, porque não tinha personagens secundários, todos eles tinham uma grande marca. E se pegasse um ator realmente, né, que soubesse interpretar como realmente aconteceu, todos eles caíram na graça do público. Então, Janete criou mulheres fortes, né? Por exemplo, ela criou a Lucinha, do Pecado Capital, né? Criou a Luana Camará, Regina Duarte, Lucinha era Beth Faria, Regina Duarte, né? Então, ela criou a própria Catuxa de Coração Alado, a personagem secundária de Débora Duarte. Né? Foi coisa muito marcante. Então, a Janete tem uma habilidade em construir personagens, os protagonistas, os secundários, os vilões, todos esses eram muito trabalhados por Janete. Isso era uma característica dela. Personagens muito trabalhados, todos eles marcaram. E, além do Ortiz, nós temos aí o Alcides Nogueira. Né? O Alcides Nogueira volta a bater nessa mesma tecla. Isso faz a gente supor que a criação de personagens talvez seja um dos elementos, ou o elemento mais importante de qualquer dramaturgia. Qualquer dramaturgo que se preza, né? Nossa colega Selma aí falou sobre o teatro. Então, essas personagens têm que ser muito bem elaboradas, né? E, segundo o Nogueira, o Alcides Nogueira, Janete criava personagens com várias camadas. Camadas assim que quando você pensava que decifrava, quando você apostava que a ação ia para cá, de repente Janete desviava para um outro lado. Ela tinha essa facilidade de criar reviravoltas. Eu acho que ela treinou muito isso aí com os censores, porque os censores obrigaram a Janete a mudar as suas sinopses, o rumo das suas histórias várias vezes em cima da hora. E ela mudava, e ela conseguia fazer sucesso, e ela agradava. Né? E, concluindo aqui os nossos depoimentos, nós temos aqui a nossa última depoente de hoje, que é a Cláudia Souto. A Cláudia, engraçado, né? Ela começa dizendo, olha, os personagens precisam ser complexos, muitas vezes são repetitivos, mas ela traz uma nova característica de Janete que ninguém mencionou. Janete tinha uma narrativa, um ritmo de narrativa muito interessante. A palavra novela, para mim, tem essa conotação de uma coisa enrolada, novelo, aquela coisa que foi enrolada, aquilo que não sai do lugar. Com Janete, não. Todo capítulo ali, você tinha ali um ritmo, né, que às vezes era um pouco mais lento, às vezes era um pouco mais rápido. Né? Inclusive, ela salvou uma novela da Globo, quando ela entrou para a Globo, ela entrou para salvar uma novela que estava lá num lenga-lenga, tal de Anastácia, A Mulher Sem Destino, a novela Sem Destino. Janete entrou ali, matou dezenas de personagens, adiantou a história 20 anos. Então, ela tinha essa capacidade, ela sabe lidar com o tempo dramático. Isso não é fácil, meus queridos. Só quem lida com esses gêneros narrativos é que sabe o quanto é difícil você lidar com o andar da novela, né? Para que aquilo não caia no esquecimento, não caia no tédio, para que os espectadores não durmam, né? Enquanto ouve a novela.
Mas, além disso tudo, e apesar disso tudo, Janete soube respeitar. Ela é hoje um modelo do cânone do folhetim de TV. Então, quando se quer, no Brasil, autor de novela, quem é maior? Quem é que criou isso da melhor maneira? Sem dúvida nenhuma, Janete Claire. Pois é, Janete faleceu tão jovem, né? Em 83, em novembro, com 58 anos, e na hora da sua morte, estava sendo levado ao ar mais um capítulo da sua novela inacabada, Eu Prometo, né? Francisco Coco, na história de um político, né? Eu Prometo. Janete agonizava e morria, e a Globo estava ali no ar com a sua novela. A novela teve que ser terminada pela Glória Pérez, né, que era assistente da Janete na época, em ótimas mãos, sob a supervisão do marido. E hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir sobre três mulheres, né? Maria Clara, Cecília Maria de Jesus, Janete Claire. Três mulheres tão diferentes na sua história de vida, mas tão semelhantes na sua sensibilidade artística. Gente, foi um prazer enorme falar com vocês sobre Janete Claire. Um beijo. Conceição, nós que agradecemos, viu? Nós que agradecemos, querida, essa fala tão emocionante, né? Que nos emociona tanto ao lembrar da Janete. Agora eu vou abrir para alguns minutinhos de interação, e quem quisesse fazer algum comentário com alguma das três acadêmicas, enfim, ou sobre o encontro como um todo, eu gostaria que acionasse ali a mãozinha, e a Clau vai dando uma ajuda para nós, Clau, e liberando, né, dando acesso a essas pessoas. E em seguida eu passo para a Dalila para encerrar. Eu vou só pedir permissão para tocar aqui a música que a Conceição preparou. O sistema não Ai, que permite delícia. transmitir, mas nós podemos ouvir aqui pelo celular. Que delícia. Vamos lá. Um instante. Eu acho que o Mauro pode falar, Mauro, enquanto você levantou a mão, enquanto a Claudineia vai cuidando ali do som. Sim. Vocês me ouvem? Sim. Estão me ouvindo Sim. bem? Primeiro, é um prazer inenarrável estar ouvindo três mulheres maravilhosas falando de outras mulheres tão maravilhosas quanto. Então, assim, estou me sentindo muito lisonjeado, muito feliz com esse encontro. Eu sou dramaturgo, eu escrevo, né, eu escrevo peças de teatro e também tenho projetos para televisão também submetidos. E a Janete é uma grande inspiração para mim, então parabenizar a Conceição aí por sua fala, que foi muito contundente e maravilhosa, assim, contribuiu bastante para as minhas pesquisas. Eu vim por indicação do Fernandes, que eu acho que é amigo da Maria Conceição, o Fernandes da UEMS, ele mexe com teatro na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, ele é dramaturgo de teatro musical, e aí ele falou para mim, Mauro, você não pode perder esse encontro. E aí, quando ele tocou no nome da Janete Claire, eu fiquei, assim, já em êxtase, né? Porque eu estou escrevendo uma novela, né, para submeter para a Globo agora, então, assim, tudo que envolve telenovela, eu estou dentro. Então, assim, gostaria de parabenizá-las, né, por esse encontro, agradecer pela aceitação, né, da minha participação aqui, e perguntar para Maria Conceição, se for possível, claro, né, em que medida que ela acredita, assim, claro que hoje em dia a televisão, como a TV Globo, não vai conseguir mobilizar 100% da audiência, certo? Mas em que nós, novos autores, podemos fazer ou contribuir para que a televisão possa chegar
ao maior número de pessoas possível. Não vamos chegar a quase 100% de audiência, mas como que a televisão pode voltar para fazer essa novela raiz? Qual que é a sua perspectiva nesse sentido? Obrigado. Mauro, não é isso? Mauro Matias. Isso, Mauro. Mauro, Mauro uma Matias. pequena observação antes. A pedido do Fernandes, eu produzi uma peça teatral sobre a velhice, 10 esquetes. Toda saudade é uma espécie de velhice, uma frase do Guimarães Rosa, que eu estou aguardando que seja encenada em Mato Grosso do Sul. Mas vamos lá à sua pergunta. Mauro, a sua pergunta, para mim, tem várias implicações. Primeiro, que, vamos dizer, uma questão tecnológica. O mundo de hoje tem uma tendência em abandonar a tela. As telonas, as telas e as telinhas. A tendência é essa, certo? E aquele produto de Janete era um produto para aquele momento, para aquela tela, certo? Eu acho que os autores de hoje teriam que ter a sensibilidade para captar o que é que eles podem expressar nas novas tecnologias, no streaming, porque a novela te prendia, te obrigava. Quem não trabalhava, por exemplo, eu que trabalhava sempre à noite, eu acabei, né, nem podendo seguir novelas, porque tinha aquele horário fixo. É claro que hoje a Globoplay já satisfez esse detalhe. Mas as grandes obras universais ficam, mas os suportes mudam. Eu creio que a criatividade do autor em si nada vai mudar. O homem mudou muito pouca coisa sob o meu ponto de vista, mas o suporte mudou. Como é que vamos escrever coisas? E as temáticas também. Se você quer trabalhar dentro de uma atualidade agora, as temáticas também têm outro vestido, são revestidas, né, de outros, vamos dizer assim, de outros elementos. Então, Mauro, eu acredito que o mais importante para o autor é estar antenado com a sua época. Janete, quando Janete chegou na Globo, era novela de capa e espada, passava lá no Haiti, lá nas eras napoleônicas, aquela coisa que já é um contexto que não tocava. Então, Janete teve essa sensibilidade de trazer o cotidiano brasileiro para a novela da Globo. E aí está a razão de todo o sucesso em 2 décadas. Então, meu querido, você que é um escritor-autor, fique antenado com o que está acontecendo hoje. Do meu ponto de vista, só assim, mas sem vulgarizar. Porque atualmente, às vezes, eu caio em alguma novela, estou lá na casa da minha irmã, ela vê a novela, eu vejo com ela. Eu vejo que as histórias não têm mais criatividade, é um repeteco, é o mesmo do de sempre. Então, a criatividade, certo? E a conexão com o momento atual, para mim, é claro, e principalmente o talento, isso você tem, para poder você produzir alguma coisa que toque o coração do homem de 2026. Ok? Não sei se eu respondi. Respondeu com muita elegância e com muita clareza. Muito obrigado pela sua contribuição, tá? Obrigado. Beijão. Sou fã de vocês agora, hein? Alguém mais gostaria de estar interagindo? Clau, você vê melhor que eu as mãozinhas aí? Tem alguma mãozinha levantada? Não, no momento não Não? vejo mais ninguém com a mão levantada. Demos o nosso recado, né? Temos. Então, eu passo a palavra para a Dalila, por favor. Com muita satisfação que a Academia Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, realizou o conjunto de Dia das Patronas do mês de abril. A atividade mensal é conhecida como o Dia das Patronas da FESMIL de A a Z, assim como a atividade anual conhecida
como as efemérides de 0 a 9 das patronas. Hoje, cumprimos o agradável e honroso dever das associadas efetivas, correspondentes e honorárias em preservar, pesquisar e comunicar o legado dessas 40 mulheres do sul de Minas ou ligadas a essa região e que compõem o conjunto das 40 patronas dessa casa literária sul-mineira. Uma iniciativa que nos é muito prazerosa, pois todas as nossas patronas, com suas trajetórias, no campo da arte da palavra, das oraturas e literaturas, contribuíram de forma inequívoca para a consolidação de um amplo e multifacetado repertório em prosa e verso, e nos diversos sul das muitas Minas que são Gerais. Hoje tivemos o prazer de desfrutar do dia M de Maria Clara Machado, do dia J de Janete Claire e de M de Maria Cecília de Jesus. Tivemos o privilégio de conhecer ainda mais sobre essas escritoras, especialmente sobre o Teatro Infantil e Juvenil de Maria Clara Machado, cadeira 29, apresentada pela associada Selma Beigman. A dramaturgia de Janete Claire, cadeira 32, apresentada pela associada Conceição Lima. E a oratura de Maria Cecília de Jesus, cadeira 14, apresentada pela associada Claudineia Moreira. Todas vocês nos presentearam com uma live inspiradora, repleta de dedicação, sensibilidade e conhecimento sobre as patronas de cada uma. Deixaram transparecer o carinho, o respeito ao compartilhar o legado de nossos escritores mineiros. Agradecemos a Maria Helena Zeotti pelo empenho e mobilização na organização do evento. O nosso muito obrigada a todos vocês e a vocês também, demais associadas, participantes e ouvintes, e todos aqui presentes. Viva Maria Clara Machado, viva Janete Claire, Maria Cecília de Jesus, viva para a nossa FES1000. Muito obrigada a todas e boa noite. É muito bom, né, gente? É um prazer, muito gostoso poder participar. Muito grata.